Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer contar com todos e todas aqui. Agradeço muito a presença. É, Temos bastante gente entrando. Eu vou rapidamente aqui enquanto o pessoal entra. Além de agradecer a todos vocês, eu queria dizer que para a gente é uma honra contar com algumas pessoas. Assim, tem um público, né? Assim, vocês, quem está acompanhando desde o do ano passado, essa já deve ser a 13ª, 14ª, enfim, a gente já fez mais de uma dúzia de lives e tem algumas pessoas, alguns clientes, alguns amigos, etc., que acompanham todas. Então, eu queria agradecer essas pessoas em especial. Queria aproveitar para me apresentar, né? Sempre aparecem pessoas novas, o que me deixa também muito feliz. Meu nome é Renato, eu sou sócio responsável pela área trabalhista do Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevitch, Schroeder Advogados. Sou professor de Direito do Trabalho na FMU. Trabalhamos no escritório, o nosso foco é em consultoria trabalhista e também em contencioso, em processos, contencioso especializado, né? A gente não faz contencioso de massa. E aí, desde que começou a pandemia, desde que a gente começou a viver essa doideira toda, a gente tem trazido para vocês algumas questões importantes sobre o direito do trabalho. Começamos lá atrás, especificamente sobre pontos da pandemia, né? Falamos bastante sobre suspensão de contrato, redução de jornada, todas aquelas questões que permearam as dúvidas trabalhistas no começo da pandemia. Falamos bastante de home office também já no ano passado. E agora a gente vai falar sobre home office, regime híbrido e vacinação, né? Eu acho que são os três tópicos que estão mais aí em discussão no momento, estão fervilhando, né? A gente tem recebido bastantes perguntas sobre isso, né? Então, vamos lá, ainda tem gente entrando, mas o pessoal vai nos acompanhando conforme entra. Eu queria só dizer a nossa programação, como é que vai funcionar. Nosso período aqui é de 1 hora, então a gente vai estar junto até às 18 horas. Vocês têm a opção de fazer perguntas pelo Q&A, né, uma função aí de perguntas e respostas, lá Q e A, ou pelo chat. Pelo Q&A acaba facilitando aqui a nossa administração, mas pelo chat a gente consegue ler também, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas, inclusive durante a minha explanação. Eu vou deixar, até por uma questão para não me perder muito, que já sou meio perdido, né? Se eu parar para ficar lendo toda hora, aí que eu me perco mais ainda. Então, eu vou deixar para responder as perguntas no final, mas fiquem à vontade para já irem fazendo as perguntas durante a minha explanação, tá bom? Então, é isso, vamos lá. Eu gostaria de começar acho que o ponto que está mais assim, em dúvida no momento, que é a questão de vacinação. Eu gostaria de que a gente tivesse mais este problema do que eu vou tratar aqui. Ainda não é um problema para todas as empresas e para todas as pessoas, justamente pelo fato de a gente ainda ter pouca vacina, né? Mas a gente já se deparou, já tivemos algumas consultas. A gente sabe que, por exemplo, os profissionais de saúde e profissionais de educação já acima de 47 anos, né? Já estão se vacinando. Então, a gente já tem aí, não é mais apenas a população idosa, né? A gente já tem uma população em idade economicamente ativa, não que idoso não seja economicamente ativo, né? Mas, enfim, já temos aí bastante gente se vacinando. E aí, a questão principal que surge, né, o empregado é obrigado a tomar vacina? Ou, em outras palavras, o empregado pode se recusar a tomar vacina, né? Assim, do ponto de vista, eu poderia fazer aqui uma abordagem do ponto de vista científico, né, médico, sobre se é bom ou se é ruim, se vale a pena ou se não vale. Tem toda aquela questão, né, que a vacina não é uma proteção. Minha gatinha está fazendo arte aqui. Que a vacina não é uma proteção individual, né? A vacina ela só tem sentido quando ela é tratada coletivamente, né? Mas o nosso enfoque não vai ser esse. O nosso enfoque ele é jurídico, né? E aí, o que uma empresa faz? Como ela lida se o empregado se recusar a tomar a vacina? Já tivemos consulta de clientes sobre isso. A questão que se coloca, gente, é a seguinte:
A gente tem aí um conflito entre dois princípios, né? Entre dois grandes grupos de direitos, né? O primeiro é a liberdade individual, a liberdade de crença, né? A liberdade, sei lá, religiosa, ou qualquer que seja o motivo que faz essa pessoa não querer tomar a vacina, porque ela não acredita, porque é da China, porque ela é a favor do Bolsonaro, o Bolsonaro falou que não é para tomar, porque o pastor falou que não é para tomar, porque é contra a religião dela, ou porque ela não acredita na vacina, ela tem medo, enfim, não importa. O que importa é a Constituição da República Federativa do Brasil autoriza, permite, dá liberdade, né, de escolha para as pessoas, né? As pessoas têm liberdades individuais, têm preservação da sua intimidade, da sua honra, da sua vida privada. Então, legalmente, em tese, uma pessoa pode se recusar a tomar a vacina. Muito bem. Ao mesmo tempo, a gente sabe que um empregado não tomando a vacina, né? Vamos supor que todos os empregados tomam, ou boa parte toma, e um ou dois não tomam, né? Este que não tomou, ele pode levar o vírus para dentro da empresa. E a gente sabe que a vacina, mesmo tendo uma grande eficácia, ela não é 100% eficaz. Então, pode haver um surto de doença na empresa, né? Esperamos que com a vacina não haja casos graves, mas pode haver afastamento ao trabalho, né? Pode ter alguma pessoa na empresa que não pôde tomar a vacina porque estava grávida ou porque, enfim, tinha alguma alergia ou qualquer coisa do gênero, né? Crianças não são ainda indicadas a tomar a vacina, enfim. Então, ao mesmo tempo em que essa pessoa tem a liberdade individual de não tomar a vacina, essas pessoas, a coletividade de trabalhadores, tem a expectativa de que o vírus não seja trazido para dentro da empresa e de que sejam utilizados todos os meios, todas as ferramentas, todos os mecanismos existentes, viáveis, para prevenir a doença. Então, a gente tem um choque, um conflito, né, desses dois direitos. E aí, o que prevalece? Prevalece o direito individual, a liberdade desta pessoa não se vacinar, ou prevalece o direito da coletividade, né? Aí, gente, a gente começa a entrar. Então, para responder essa pergunta, a gente começa a entrar no que quem é advogado ama, quem não é advogado odeia, né? O direito não é ciência exata, então não tem uma resposta sim ou não. A gente tem linhas de argumentação, a gente tem correntes, a gente tem teses, né? Eu vou dizer para vocês o caminho que parece seguir na jurisprudência trabalhista, eu vou dizer a minha opinião, que na verdade elas caminham juntas. A gente, obviamente, ainda tem pouquíssimas decisões, né, sobre isso. Para não dizer, para falar a verdade, eu nunca vi nenhuma ainda. Porque, como eu falei, infelizmente, a gente ainda não tem vacina e, infelizmente, este é um problema ainda incipiente, né, em fase inicial. Mas o que a gente já tem até este momento é uma orientação do Ministério Público do Trabalho, dizendo que, vocês devem ter acompanhado isso, coisa de um mês e pouco atrás, foi noticiado na imprensa, pelo menos a imprensa jurídica, de que empregados que se recusarem a tomar a vacina podem ser demitidos, inclusive por justa causa, né? A gente tem que primeiro levar em conta que o Ministério Público do Trabalho, ele tem, dentre suas funções, proteger os trabalhadores, proteger a coletividade de trabalhadores. Então, é um órgão que não serve para proteger empresas, ele não está lá para defender os interesses das empresas, ele está lá para defender os interesses dos trabalhadores. E até por isso, ele entende que um empregado individualmente não pode comprometer a segurança coletiva. No direito, gente, de uma maneira geral, e aí querendo fugir do juridiquês, vocês sabem que eu gosto bastante de fugir de juridiquês, né? Não é muito minha praxe ficar falando legalês, né? Mas legalmente falando, quando a gente fala de conflitos entre princípios, né? Via de regra, na grande maioria dos casos, a tendência é que se privilegie a coletividade em detrimento da individualidade. Então, se você tem um direito individual e um direito coletivo, então faz mais sentido a gente privilegiar a coletividade, ainda que esta pessoa tenha o seu direito, enfim, não garantido, né? Então, essa é a linha que parece o Ministério Público do Trabalho. Não dá para a gente dizer ainda que essa é a linha que vai seguir a Justiça do Trabalho, quando isso começar a ser uma questão. Mas me parece, né, assim, eu disse que eu ia dar o que a gente vê e a minha opinião. Me parece ser a opinião mais coerente, né? A legislação, todo o arcabouço legislativo estabelece que cabe ao empregador garantir o bem-estar, né, a saúde, a segurança dos trabalhadores. Então, não faz sentido o empregador não utilizar todos os mecanismos que estejam ao seu alcance
para garantir a segurança dos trabalhadores, né? Então, faz parte, né? Além disso, a gente tem questões como... vocês devem ter visto também essa discussão ano passado. A Covid, a depender das circunstâncias, né, se ficar caracterizado que houve relação entre o trabalho e a doença, pode ser considerada doença profissional. Né? Doença profissional, acidente do trabalho, então o empregado, se ficar afastado mais de 15 dias, tem 1 ano de estabilidade no emprego, se vier a falecer, a família tem direito à indenização, enfim. Então, a Covid no ambiente de trabalho, ela pode ser, né? Não é que ela pode ser, se ficar caracterizada a relação, pode ser caracterizada doença do trabalho e, portanto, pode gerar uma série de implicações para o empregador. Né? Então, mais um argumento. Tá? Então, me parece ser esse o caminho que vai seguir. O que essa orientação do Ministério Público diz, e também me parece fazer sentido, é que a demissão por justa causa do empregado que se recusa a tomar vacina, ela é uma última etapa, assim, é em casos extremos, né? Não é a primeira medida, não quer tomar vacina, justa causa. Não é essa a ideia. A ideia é que haja uma tentativa de convencimento, uma campanha informativa, que seja esclarecidos os riscos de não se tomar vacina, que seja informado o empregado quais seriam as consequências, enfim. E depois de todas as tentativas, nada mais acontecendo, então a demissão por justa causa. Tá bom? Eu acho que essas são as questões que a gente tem do ponto de vista trabalhista, né, sobre vacina até o momento. Tem a questão aí de compra de vacina por empresas privadas, né, mas ainda isso está pendente, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está pendente de julgamento no Senado Federal. E parece que o Senado não vai caminhar nessa análise com a mesma velocidade que foi a Câmara, até porque o projeto inicial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era no sentido de que a compra de vacinas pela iniciativa privada precisaria esperar todo mundo, toda a população de risco ser vacinada, o que não foi respeitado no projeto da Câmara. Então, por uma questão até política, o presidente do Senado talvez não vai pautar esse julgamento até que toda a população de risco seja vacinada, o que, como a gente sabe, infelizmente, deve ser lá para o final do ano, né? Então é isso, mas em algum momento a gente vai se deparar também com questões relativas à compra de vacina pelo empregador, e aí essa questão do empregado se vacinar, se recusar a se vacinar, ela passa a ter mais relevância, né? Mas é isso, a gente vai ter que ir acompanhando, tá bom? Aí a gente vai agora partir pro home office, né? Eu acho que assim, a gente já falou bastante de home office, inclusive assim, eu fiz um webinar, foi acho que agosto, setembro do ano passado, com uma especialista em RH, em gestão de pessoa, a Denise, não sei quem assistiu. Quem eventualmente não tiver assistido e tiver interesse no tema, dá uma olhadinha lá no nosso no YouTube do escritório, né? Coloca lá, entra lá no YouTube, coloca lá Cas Martins, vai aparecer a nossa página, tem todas as lives que a gente fez, você vai encontrar lá uma live que a gente teve a ousadia de dizer tudo que você precisa saber sobre home office, né? Talvez a gente não tenha dito tudo, mas a ideia era tentar. Mas lá, diferentemente de aqui, lá a gente tratou também de questões de gestão, né? Então, como é que faz para garantir que o empregado esteja trabalhando? Como é que faz para garantir que as pessoas estejam motivadas? Como é que faz para garantir que as pessoas produzam, né? Enfim, como é que faz para engajar o empregado? Como é que faz para trabalhar em equipe? Enfim, então a Denise abordou lá essas questões, recomendo para quem eventualmente tiver interesse. E aqui a gente vai falar um pouquinho das questões mais técnicas, jurídicas, né, do home office, e especificamente vamos finalizar com o regime híbrido, que eu acho que é a galinha dos ovos de ouro, né? A gente, no começo da pandemia, muitas empresas passaram a dizer, teve até aquela notícia sobre a XP, né, que abandonou aqui o prédio, devolveu um prédio grande aqui na Faria Lima, e ia construir uma nova sede, acho que em São Roque, ia colocar todos os seus empregados em home office eterno, enfim. Então, essas notícias elas foram veiculadas no começo, né, meio, final do ano passado. O que a gente começa a perceber agora é uma tendência, talvez, de regime híbrido, né? Me parece, pelo menos assim, pelo que eu leio, pelo que eu ouço dos clientes e etc., que voltar 100% presencial, me parece ser uma realidade que não vai encontrar ressonância no famoso novo normal, né? Eu acho que
o home office de alguma forma veio para ficar. Agora, a questão é como é que a gente vai adaptar e como é que a gente vai quantificar. Me parece cada vez mais que as empresas estão caminhando para um regime híbrido. Então, um pouco de trabalho presencial e um pouco de home office, né? Agora, quanto cada um e como isso é implementado, vai depender de cada empresa. A gente fala já das questões legais específicas. Então, primeiro ponto que eu queria abordar é assim, diferença entre home office e teletrabalho, né? Se você der um Google, você vai encontrar artigo de gente interessante, gente boa, de gente ruim também, mas de gente boa, falando que existe diferença entre home office e teletrabalho. Que o home office, como o próprio nome diz, né? Se a gente tem vem do inglês, né? Home, casa, né? Residência, office, trabalho. Então, home office seria trabalho em casa, né? E teletrabalho é o trabalho à distância. Tele no sentido, né, de meios de telecomunicação e tal. Então, tem uma corrente que diz que teletrabalho é o trabalho feito fora das dependências da empresa, porém, não na casa do empregado. Então, não é em casa. Ele está, sei lá, num coworking, ele está numa cafeteria, ele está em qualquer lugar fora da empresa, mas não dentro das dependências, não na casa dele. E quando ele está trabalhando fora da empresa, em casa, então ele está em home office, né? Isso me parece, gente, a maior balela, a maior, assim, falácia do mundo, né? Por quê? Porque a lei, a CLT, ela não usa a expressão home office. Você vai na CLT, não tem home office. Ela tem teletrabalho. A única expressão que tem lá é teletrabalho. E o que ela chama de teletrabalho? O trabalho fora das dependências do empregador, com meio de usos de telecomunicação para fiscalizar o trabalho, né? E esse trabalho tem que ser preponderante. Então, veja, ele já está dizendo que home office é fora da empresa, ele não está dizendo que é na casa do empregado. Então, quem criou essa teoria se baseou meramente numa tradução do inglês de algo do senso comum, né? Então, me parece não fazer o menor sentido, né? O que faz, então, em outras palavras, para mim e para uma boa parte dos juristas, home office e teletrabalho são sinônimos. Pouco importa se você está na sua casa, se você está na casa de praia, se você está no coworking ou se você está na lan house, né? Você está fora da empresa, então é teletrabalho. Ou home office, tanto é sinônimo, né? O segundo ponto, gente, o teletrabalho, ele é diferente do trabalho externo, né? Vocês devem lembrar, o pessoal, estou vendo bastante gente de RH aqui, o pessoal de RH está acostumado já de longa data com o trabalho externo. O que é o trabalho externo? É o vendedor. Lembra sabe do vendedor? O camarada que está lá, ele trabalha fora o representante comercial, né? Ele não fica ele não tem uma mesa, não tem uma cadeira, não tem uma estação de trabalho. O trabalho dele consiste em fazer trabalho na rua. O motorista de caminhão, né? Ele trabalha entregando, ele não trabalha dentro da empresa. Muito bem. O que já dizia desde 1900 bolinha a lei sobre isso? Diz que esse empregado externo, que não está dentro da empresa, ele não é sujeito a horas extras, ou seja, ele não vai ter direito a controle de jornada, a pagamento de horas extras, banco de hora, etc., desde que a empresa efetivamente não controle a jornada dele. Ok? Quando este trabalhador utiliza equipamentos eletrônicos, um iPad, um telefone, um GPS, né? O caminhão tem lá como chama aquele, tacógrafo, enfim. Quando este empregado que trabalha externamente a empresa tem a capacidade de fiscalizar o trabalho, a jornada dele por esses meios eletrônicos, a lei já dizia, antes mesmo de vir falar em home office, que este camarada não é trabalho externo, ele é empregado normal. Né? Por quê? Porque ele pode ter a jornada controlada. Pouco importa que ele está fazendo trabalho de porta em porta, que ele está fazendo vendas, que ele está fazendo entregas. Se a empresa tem a possibilidade de, pelo celular, pelo tablet, saber que ele começou a trabalhar às 8, terminou a trabalhar às 18, ele é um empregado como qualquer outro. Né? Pouco importa que ele está na rua. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando a gente trata do empregado, quando a gente fala do empregado, não, home office é quem está em casa, teletrabalho é quem está fora, a gente, em tese, a gente está misturando este conceito do home office, né, do teletrabalho fora da casa, com um conceito que não tem nada a ver com home office, que é o trabalho externo. E o efeito prático, gente, é o mesmo. O efeito prático não tem sujeito, não tem
direito a horas extras, né? Agora, qual é a grande diferença entre o home office, ou teletrabalho, e a atividade externa? Como eu disse, a atividade externa não dá para controlar, para que seja efetivamente atividade externa. Tem que ser o camarada que trabalha sozinho por conta própria, sem ter fiscalização de jornada, né? Se a pessoa está trabalhando na Lan House, na Cybercafé, em qualquer outro lugar, o controle de jornada é possível da mesma forma que ele é possível em casa, tá? Então, eu vou falar mais disso quando a gente falar do regime híbrido, porque é o que vai acontecer, né? A pessoa vai estar um pouco em casa, um pouco fora de casa. Então, a gente volta a falar disso. Mas eu queria só pontuar que, a meu ver, não existe a menor diferença entre home office e teletrabalho, ok? É a mesma coisa. E aí, o que é, então, home office e teletrabalho, né? Quando que isso é caracterizado do ponto de vista jurídico? Isso é caracterizado quando o empregado está fora das dependências da empresa, de maneira preponderante. Então, veja, primeiro, fora das dependências da empresa, de maneira preponderante. Esta é a palavra que a lei escolheu, preponderante, né? Aqui surge o primeiro problema. Então, o que é preponderante, né? É a maior parte do tempo? É a maior parte do dia? É a maior parte da semana? A maior parte do mês? Então, se ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas aí na outra semana ele ficou fora. Enfim, é por semana que se mede, é por mês, né? É tempo mesmo, né? Já ouvi gente defendendo que, na verdade, não tem nada a ver com tempo. Tem a ver com o fato de o empregado ter uma base, né? Ele tem ali o posto de trabalho dele oficial, né? Que é a empresa, ou o posto de trabalho oficial é fora da empresa, né? Então, não tem hoje ainda, gente, uma definição expressa do que é preponderante, né? E aí surge o grande problema, porque se você tem um regime híbrido, então o empregado ele trabalha um pouco fora da empresa e um pouco dentro da empresa, para que caracterize esse regime de teletrabalho, com todas as implicações que a gente vai falar já, né? Com todas as regras e com todos os deveres, etc., para que caracterize o teletrabalho, o home office, ele precisa estar fazendo isso de maneira preponderante. Então, primeira dúvida que surge, né? Falei que ia falar do regime híbrido no final, mas já vou antecipar. Primeira dúvida que surge. Se eu vou resolver fazer um sistema híbrido assim, o empregado vai trabalhar 2 dias por semana em casa e 3 dias por semana na empresa. Então, 2 em casa, 3 na empresa. Se a gente for usar o critério temporal, né, se a gente for considerar que preponderante é temporal, então não é preponderante, porque ele trabalha 2 dias em casa e 3 na empresa. Então, teoricamente, gente, se a gente for fazer uma leitura estrita do texto da lei, este empregado não está em home office, mesmo nos dias que ele está aqui em casa, porque ele não está de forma preponderante, né? É um caminho, né? É um caminho de interpretação. E se ele não está em home office, o que acontece? Né? Então, o que eu faço com esses 2 dias que ele está em casa? Controlo jornada, não controlo jornada, pago, enfim, todas as regras que a gente vai tratar aqui. E aí, né? A gente não tem ainda uma regra específica sobre isso, né? Eu vou dar minha opinião, minha sugestão, mas eu vou fazer isso aí no final, porque primeiro eu queria falar, então, quais são essas regras do home office. Então, uma vez que restou caracterizado que esse empregado está em home office, tá? Porque ele está preponderantemente. Então, suponha que ele está 3 dias em casa, ou 4 dias em casa, ou 5 dias em casa, ou 6, ou 7, se ele trabalhar 7 dias na semana, né? Desde que ele tenha uma folga pontual. Se ele está a maior parte do tempo, a maior parte dos dias em casa, ele está sujeito a essas regras que eu vou dizer, né? A gente também tem a dúvida, tá? E esses outros 2 dias, ou um dia que ele está no escritório? A gente fala disso no final, não há uma regra objetiva. Então, primeiro, gente, se o trabalhador vai ficar em home office, ou seja, preponderantemente ele vai ficar fora das dependências da empresa, você precisa fazer um acordo escrito. Precisa ser por escrito. Ponto. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas é que a gente está no século XXI porque eu não quero lidar com papel, etc. E tal. A gente tem meios hoje de fazer acordos escritos sem papel, né? Tem lá os assinadores eletrônicos. Até um e-mail é melhor do que nada. É melhor você fazer um e-mail, pede para ele responder de acordo, né? Mas precisa ter por escrito. Se você não coloca por escrito, todas essas regras que a gente vai falar daqui para frente, você está meio que abrindo mão dela, né? Então você está frágil, né? Então, por escrito.
A questão do preponderante a gente já falou. Aí surge a questão de equipamentos, né? A lei estabelece que uma vez que você caracterizou o trabalho em teletrabalho, home office, cabe à empresa fornecer os equipamentos necessários, os equipamentos e a infraestrutura, né? Isso inclui mobília, em tese, né? Cadeira, mesa, enfim, talvez uma iluminação, né? Toda a infraestrutura necessária. Se o empregado usa headphone, tem que fornecer o headphone, enfim. Aí também, gente, assim, porque a gente vai falando, nossa, mas talvez me inviabilize, porque eu não consigo mandar cadeira, mesa para todo mundo, né? A gente ainda está numa fase meio de incerteza, né? O que a lei diz é isso, né? Se a gente for seguir a regra geral também do direito do trabalho, é óbvio que o empregado ele não tem que financiar a empresa. Então, ele não tem que usar seus equipamentos, ele não tem que usar nada pessoal, fazer nenhum investimento pessoal para o trabalho. Se ele está trabalhando para a empresa, cabe à empresa arcar com isso, né? Vocês devem ter visto, acho que foi no final do ano passado, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra a Petrobras, determinando, era uma liminar, né, e foi proferida essa liminar, determinando que a Petrobras deveria fornecer mesa, cadeira, enfim, mobília para todos os seus empregados que tivessem home office, né, que eram alguns milhares de empregados. Isso caiu em segunda instância, mas ainda não entrou-se no mérito, né, foi tudo decisão liminar, né. É uma questão a ser analisada. Não dá para dizer que a jurisprudência, que os tribunais vão caminhar nesse sentido, né, de obrigar as empresas a fornecer cadeira e mesa. Fato é, gente, que assim, quando a lei foi pensada, né, quando o home office, o teletrabalho entrou na legislação trabalhista brasileira em 2017 com a reforma trabalhista. Em 2017, o número de pessoas em home office era muito pequeno. A gente ainda estava criando, né? Se a gente não tivesse tido a pandemia, talvez a gente teria tempo para a jurisprudência, que é muito lenta, né? Até consolidar um número de decisões para a gente poder entender o caminho que a jurisprudência segue. Se a gente não tivesse tido a pandemia, haveria tempo, né, dos tribunais dizerem, olha, tem que fornecer a cadeira, não tem, só a cadeira, enfim, se o empregado declarar que tem cadeira, não precisa, né? A gente não sabe exatamente. Veio a pandemia e essa lei me parece que ela não foi pensada para essa realidade tão grande, né? Então, é possível, para não dizer provável, que em breve a gente tenha regulamentação sobre isso. Portaria do Ministério do Trabalho, orientação do Ministério Público, enfim, né? O que eu acho importante você ir pensando por enquanto é você olhar para esse assunto, né? Não acho que você tem que sair distribuindo mesa e cadeira para todo mundo, mas se você está pensando em implementar uma política de teletrabalho definitivo depois da pandemia, é uma questão a se pensar, porque você pode eventualmente começar a receber daqui a um tempo reclamação trabalhista de empregado que ou ficou doente porque não tinha uma cadeira adequada e começou a machucar a coluna, teve tendinite, ou você pode começar a receber pedido de indenização de empregados que por usarem seu equipamento pessoal, né? Então, o que algumas empresas já têm feito, aí compartilho aqui a experiência de alguns para talvez sirva para outros, algumas empresas têm disponibilizado a cadeira, pelo menos a cadeira, porque ela tem um ajuste de altura, o ajuste, né, o apoio para o braço e tal, já é para prevenir acidente, né, e doença, já é um belo caminho. Se você está migrando para o home office de maneira mais definitiva, vai sobrar a cadeira provavelmente lá na sua empresa, né? A mesa aí já vai depender, porque vai depender da casa do empregado, se vai caber uma mesa ali, né? Aí já é uma questão muito mais complexa, mas é um ponto a se olhar. Outro cliente meu, o que vem fazendo, na verdade, o pessoal de saúde e segurança do trabalho, que faz o PPRA, né, começou a agendar a vistoria na casa das pessoas. Deixa eu ver o seu posto de trabalho, né? Não apenas para verificar se talvez aquela pessoa... Olha, esta pessoa ela não tem uma mesa, ela trabalha no sofá, né? Então, talvez para esta pessoa, pontualmente, faça sentido você pensar em fornecer uma mesa, né? Agora, não, isso aqui já tem a mesa, etc. Então, ou seja, talvez faça sentido você ir olhando, né? A questão também, assim, é uma faca de dois gumes, porque no momento em que você começa a fiscalizar, visitar, perguntar,
você já meio que deu a ideia de que a questão existe, né? Mas é isso. Existe essa questão com mobiliário, né? Com relação a equipamento, computador, muitos clientes, inclusive, confesso, nós lá no escritório, quando a gente, na 20 de março do ano passado, a gente não tinha laptop para todo mundo, né? A gente tinha algumas pessoas já tinham laptop, outras tinham desktop. Então, algumas pessoas, a gente aceitou que utilizasse o seu próprio equipamento pessoal, né? E muitas empresas fizeram isso, os empregados estão usando o seu equipamento pessoal, e outros depois a gente migrou para isso. Falou, bom, não precisa de laptop, manda o desktop da pessoa, né? A CPU, não tem problema, né? Eu acho que esses arranjos, né, preliminares que a gente fez ali na urgência da pandemia, então, especialmente do empregado usar o seu equipamento pessoal, ele fazia sentido lá atrás, porque era pandemia, todo mundo no desespero, etc. E tal. Agora, passado aí um ano, e a gente pensando em uma política, né, me parece que não faz menor sentido o empregado utilizar equipamento pessoal, né? Eu acho que cabe à empresa, cabe à empresa fornecer os equipamentos todos que o empregado precisar, né? E aí tem até uma questão de segurança também, né? A empresa consegue, nos próprios equipamentos, fazer um monitoramento melhor, antivírus, e proteger a rede melhor. Então, é um ponto a se pensar, equipamento precisa ser disponibilizado pela empresa. Aí a gente tem despesas, né? O bom e velho indenização pela internet, pela eletricidade, né? Da mesma forma que eu falei do laptop e tal, lá no começo, né, a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, a gente é ingênuo, né? Achar, daqui 2, 3 meses a gente está de volta no escritório e tal. Então, era uma vantagem para o empregado também ali, ele trabalhar em casa, porque estava todo mundo com medo de se contaminar, né? Lembra como foi lá naquele começo, em março, abril do ano passado? Então, a gente entendia que, de certa forma, era defensável, naquele momento, que a empresa não fizesse nenhuma indenização, nenhum investimento, né? Especialmente porque era provisório, era por causa da pandemia, era para proteger a família do empregado, etc. E tal. Passados aí já um ano e você caminhando para uma política efetiva, já não me parece fazer muito sentido, né? De novo, o empregado ele não é obrigado a arcar a financiar a empresa, né? Então, a energia elétrica, a internet, qualquer outra despesa que ele venha a ter para trabalhar, ela deve ser ressarcida pela empresa, né? Óbvio que assim, a despesa ela deve ser ressarcida se existente, né? Eu sempre uso o meu exemplo, mas eu acho que é um exemplo que se aplica a bastante gente. Eu tinha um pacote de internet antes da pandemia e eu continuo tendo o mesmo pacote de internet. Eu não precisei comprar um pacote de internet melhor. Então, não me parece fazer sentido que eu seja ressarcido pelo escritório pelo uso da internet, porque já era um custo meu, né? Agora, existem pessoas que não conseguem participar da reunião online, cai toda hora o vídeo, trava, etc., porque a internet dela é ruim, né? A empresa pode pedir ao fulano, melhora aí sua internet, né? Tá caindo, você não está participando da reunião. Não, a empresa não pode, a empresa tem que pagar, né? Agora, também fica difícil começar a fazer uma distinção, né? Para este eu pago, para aquele eu não pago. Então, muitas empresas têm estabelecido um valor limite, né? Um valor teto ali para todo mundo, né? Mas é isso, é uma questão a se olhar, né? Algumas empresas pedem para o empregado comprovar, então, comprova para mim que você tem internet, né? Me mostra que a fatura para eu ver quanto é que você paga de internet. Porque não adianta você me falar que você quer uma indenização de R$ 50, mas eu olhar e seu custo é 40, né? E tem o custo de eletricidade, que aí é difícil de calcular, porque algumas empresas até pensaram, vamos pedir para o empregado comparar as contas de luz dele antes da pandemia e as contas de luz dele pós-pandemia. A gente consegue ver quanto é que aumentou. Mas aí também, assim, o filho ainda está fazendo isso em casa, o cônjuge está também trabalhando em casa, enfim, então é difícil, né? Estabelecer um valor razoável para todo mundo me parece ser o mais adequado, né? O que mais? Treinamentos, isso é interessante. A lei estabelece, gente, que é um dever da empresa, ao estabelecer o regime de home office, que ela treine o empregado de maneira ostensiva. Esta é a palavra que a lei usa, ostensivamente. Ostensivamente significa treinar profundamente e com frequência. Não adianta você fazer um treininho meia boca,
lá em março de 2020 e nunca mais fazer, isso não é ostensivo. Né? E não adianta você fazer um treinão maravilhoso lá em março de 2020 e nunca mais fazer, que também não é ostensivo. O ostensivo é amplo, profundo e frequente. Você precisa fazer reciclagens, renovar. Né? Então, veja, olha quanta coisa você tem que pensar. Você tem que pensar que tem que ser por escrito, você tem que pensar nos equipamentos, tem que pensar na despesa e você tem que treinar o seu empregado. Treinar o seu empregado para quê? Treinar o seu empregado para trabalhar de maneira segura. Né? Como é que se trabalha de maneira segura? Aí a gente tem que consultar os nossos amigos técnicos e engenheiros de segurança do trabalho. Você tem que trabalhar na postura correta, você tem que trabalhar com o cotovelo apoiado na mesa, e não pode estar exatamente assim, ó, porque tem que estar com o ombro, né? Tem que estar com o ombro relaxado. Então, a altura do seu cotovelo, iluminação, né? Fazer pausas de X em X tempo, né? A depender também da sua atividade. Enfim, então um técnico não é um advogado, né? É um técnico ou um engenheiro de segurança do trabalho que vai dar esse treinamento para o seu empregado, como ele pode prevenir doenças profissionais no trabalho em casa e acidentes do trabalho, né? Isso precisa ser feito, gente, assim, né? Lá atrás também a gente falou, vamos passar, a gente passa uns links aqui, meia dúzia de link, e aí ele assiste na casa dele e está resolvido, né? Eu acho que lá atrás isso fez sentido, era emergencial, etc. Tal. Hoje em dia eu não me vejo mais fazendo sentido. Né? Eu acho que agora a gente precisa, ainda mais se vai ser uma política efetiva da empresa. Né? Então, precisa começar a treinar os empregados, aí tem que ser o link, o e-mail, o treinamento, a live, enfim, né? A ginástica laboral, né? A gente tem aí 1000 ferramentas, mas a empresa precisa se preocupar com orientar, com prevenir que o seu empregado se machuque trabalhando em casa. Né? Tem aí, além da questão da doença profissional, tendinite, as questões de ombro, questões de visão, etc., a gente tem a questão de acidente do trabalho. Né? Se um empregado tropeça e cai na empresa, né? E se machuca, se ele está dentro da empresa, ainda que ele esteja indo almoçar, ele sofreu um acidente do trabalho. Agora, se o empregado ele escorregou na cozinha fazendo o almoço e se machucou, e aí? Isso é acidente do trabalho? Ele estava em home office, né? Não há uma resposta objetiva sobre isso, me parece que não, né? O problema é como a gente provar isso, né? Como que a gente prova que ele caiu exatamente na hora que ele estava cozinhando e não que ele caiu na hora que ele levantou para pegar um copo d'água, né? E como a gente prova também que a empresa poderia, de alguma forma, ter evitado isso. É muito difícil. Então, justamente para evitar esse tipo de discussão lá na frente, o ideal é que haja um treinamento detalhado e profundo das pessoas. Porque aí você fala, olha, pelo menos eu falei que ele tem que estar usando o calçado adequado, que ele tem que tomar cuidado com não sei o quê, papapá, porque aí você se previne. Ok? E aí, gente, eu deixei para o final, não porque é o menos importante, pelo contrário, eu acho que porque é o mais relevante do home office e a gente dá pouca atenção para isso. Horas extras. A lei estabelece que, uma vez que o empregado está em home office, ou seja, preponderantemente, né, o documento escrito, ele está em home office, a empresa pode não fiscalizar a jornada de trabalho dele. Ela pode, não é que deve, ela pode não fiscalizar a jornada de trabalho dele. E na medida em que ela não fiscaliza a jornada de trabalho, este empregado não tem direito a horas extras. Então, ele pode trabalhar 1 hora por dia, mas a jornada dele era 8. Então, mas você não está fiscalizando. Então, é uma mudança de paradigma aqui. A lei passa a presumir que em home office o empregado não vai mais ser controlado por tempo trabalhado, mas sim por entrega. Então, pouco me importa quantas horas você trabalhou. O que me importa é que você tem que me entregar isso e isso hoje. Ponto. Se você foi muito rápido, muito bom e conseguiu fazer tudo isso em 1 hora e descansou as outras 7 horas restantes, sorte sua. Se você foi muito preguiçoso, fez muitas pausas, parou para bater papo, ficou na internet, acordou tarde, começou a trabalhar às 2 da tarde e ficou trabalhando até às 11 da noite para me entregar isso, azar o seu também. Né? É isso que diz a lei. A empresa não fiscaliza mais jornada. Não fiscalizar a jornada, gente, significa que a gente não pode exigir que o empregado esteja à nossa disposição às 9 horas.
Olha, liguei aqui, cadê todo mundo? Quero todo mundo aqui no Teams, quero todo mundo no Skype. Isso é fiscalizar a jornada. Então, fiscalizar a jornada não é apenas pedir para a pessoa bater o ponto, né? O software, o aplicativo. Fiscalizar a jornada é qualquer forma de fiscalização, né? Ou, eu estou vendo aqui no sistema que o fulano não está online. Cadê o fulano? Isso é fiscalizar a jornada. Renato, mas você disse que a empresa pode não fiscalizar a jornada. Então, quer dizer que ela pode fiscalizar a jornada? Pode. Se a empresa quiser, ela pode. Então, ela vai fiscalizar pelo jeito que ela quiser. Esse jeito aí. E o ponto importante é assim, às vezes, muitos gestores estão fiscalizando os seus subordinados indiretamente, pelo horário, pelo e-mail. Cadê você? Né? Está fiscalizando e a empresa não está sabendo. Né? Isso é importante. Mas se a empresa resolveu como política fiscalizar, não, aqui na empresa a gente quer que todo mundo trabalhe das 9 às 18, ponto. Não importa que está em home office, a gente faz questão que trabalhe no horário que a gente estabeleceu, 8 horas por dia. Muito bem, pode. Qual que é a consequência se você escolhe fazer o controle? Você é obrigado a pagar horas extras. Tudo bem, tranquilo, eu já pagava antes, tranquilo mais ou menos. Por quê? Porque o controle de jornada na casa do empregado, ele é muito mais questionável, né? Quando você está na empresa, você tem lá o REP, é biometria, né? Tem o impresso, enfim. Então, o empregado ele pode bater o dedo lá e voltar a trabalhar? Pode, mas ele vai ter que fazer uma prova mais complexa, né? Quando ele está em casa, gente, ele pode muito bem entrar com uma ação trabalhista depois e falar o seguinte: olha só, no dia 27 de abril de 2021, consta aqui no registro da empresa que eu trabalhei até as 19 horas. Ela me pagou 1 hora extra. Só que, na verdade, eu não trabalhei só até as 19, eu trabalhei até as 21. Então, eu quero mais 2 horas extras. O que eu quero dizer? No momento em que você opta por controlar a jornada de trabalho, não apenas você tem que pagar as horas extras que efetivamente o empregado fizer, mas você abre a possibilidade do seu sistema de controle ser botado em xeque. Né? Por quê? Porque você não sabe. O empregado ele pode estar online ali, né? E pode estar dormindo. Ele pode ter entrado ali no Skype, no Teams, está lá verdinho, online, mas ele está dormindo. E aí ele vai ganhar hora extra. Né? Então, é uma faca de 2 gumes. Né? Você se protege, mas ao mesmo tempo você abre um flanco de exposição que é meio desconhecido, tá? Mas é isso, você pode fazer essa escolha, a gente prefere, assume o risco, etc. Eu acho que a situação mais indicada, menos arriscada para o home office, é você não controlar a jornada, mas aí tem que não controlar de verdade. Né? É o que eu falei, deixa o empregado trabalhar a hora que ele quiser. É o mesmo critério, gente, do empregado cargo de confiança. O gerente, o diretor, ninguém fica pedindo para ele chegar às 9, ele chega a hora que ele quiser. Né? Geralmente eles trabalham mais até, mas ninguém precisa pedir, porque é isso, é uma questão de autorresponsabilidade. A gente tem que desenvolver nas pessoas em home office esse espírito, né, de responsabilidade, de trabalhar independentemente de horas, mas não pode ter o controle. Tá? E aí, gente, a gente chega então no regime híbrido. Bom, eu falei todas essas regras, né? Tem que fornecer o mobiliário, tem que fornecer o computador, tem que pagar, tem que ou não controlar a jornada, tem que, enfim. E o regime híbrido, né? A gente tem 2 possíveis interpretações, a meu ver. Presta atenção, eu tenho mania, eu sou professor, eu tenho mania de ficar dando aula, né? Presta atenção, eu ia falar, presta atenção que isso aqui é super importante, como eu falo para meus alunos. Mas olha só, como a lei estabelece que home office, teletrabalho, é aquele em que o empregado está fora das dependências da empresa de maneira preponderante, eu posso concluir que se ele não está fora das dependências da empresa de maneira preponderante, ele não está em regime de teletrabalho. Portanto, nada disso se aplica. É uma possível interpretação. Então, ou seja, uma possível interpretação é que se o empregado faz home office 1 ou 2 vezes na semana, ou esporadicamente, nem é uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, eventualmente, né, eu posso dizer que ele não tem direito ao computador, ao mobiliário, à indenização, nada disso. Não precisa fazer o treinamento, porque é esporádico, é pontual, ok? É um caminho, eu acho que é um caminho defensável, porque é o que está escrito na lei, tá? Está escrito na lei. Agora, tudo isso depende, assim, eu acho que a ideia do legislador, minha interpretação, tá, gente? Quando o legislador falou preponderante, ele quis diferenciar do que é episódico, do que é eventual, do que é bem pontual, né? Então, assim, você tem 2 opções. O camarada que trabalha na empresa todo dia,
Todo dia. A regra dele é ele trabalha na empresa, mas pontualmente, esporadicamente, uma vez ou outra, uma vez na vida ou outra na morte, ele trabalha em casa. Né? Então, para este caso, neste exemplo que eu estou dando, me parece fazer todo o sentido de que você não tenha que se preocupar com nada disso que eu estou falando de home office. Né? Porque ele é pontual. Agora, quando a gente começa a falar num home office que ele é minoritário, mas não é pontual, então, 2 vezes por semana, né? Que eu acho que é o caminho que a grande maioria, 2 ou 3, né? O 3 já é majoritário, a gente inverte a balança, mas pensa em 2 vezes na semana. Não dá para falar que é pontual. Não é pontual, é 2 vezes por semana, né? É 3/5, então não é pontual. Mas aí é preponderante, né? Dá para defender também que não é preponderante, porque não é a maior parte do tempo, né? Mas me parece, gente, não ser esse a intenção do legislador. Me parece que a intenção era aquela de falar que não é preponderante quando ele é episódico. Então, me parece que sim, esse camarada que está em regime híbrido, né, menos de 3 dias na semana em casa, mas de maneira institucionalizada, e alguns dias na empresa, ele sim está em home office, mas ele está em home office neste período, né, nestes dias. Então, o que me parece, veja, aí de novo a gente está no campo ainda, gente, de interpretação e de opinião, tá? Porque não existe ainda uma jurisprudência pacífica sobre o assunto. Mas me parece que a melhor solução, neste caso, é você adotar as regras do home office para esses dias em que a pessoa está em home office. Né? Então, não fiscaliza a jornada, se você optar por não fiscalizar a jornada, fornece o equipamento, fornece a despesa, o mobiliário, enfim. Você segue todas as regras que eu falei agora do home office proporcionalmente a esses 2 dias. Né? Proporcionalmente. Então, a indenização da internet, você não vai pagar a internet no mês inteiro, você vai pagar 3/5, porque é o que você usa, e assim sucessivamente. Tá? E nos dias que ele está na empresa, aí você segue vida normal, bate ponto, não precisa pagar nada, etc. E tal, tá? Quando a gente passa, inverte a balança, então o empregado ele está 3 dias em home office ou 4 dias em home office, né? Aí não tenho dúvidas de que você tem que seguir as regras do home office. Né? Então, o regime híbrido, que é preponderante do ponto de vista de tempo, não há dúvida. O que não é preponderante, como eu falei, existe ainda a linha de defesa, que eu não acho ser melhor. Né? Como eu falei, eu acho que se for 2 vezes por semana, você tem que seguir com relação a esses 2 dias, mas dá para defender. Quando ele é majoritário, 3 ou mais dias na semana, aí eu acho que você não tem defesa. Você precisa seguir, precisa ser por escrito, a jornada de trabalho, indenizar, fornecer o equipamento, fornecer o mobiliário e seguir tudo mais, pelo menos com relação a esses 2 dias, a esses 3 dias, né, ao majoritário. A questão que se coloca nesse caso é, tá, e o dia que ele vai na empresa? Eu preciso controlar a jornada? De novo, a lei ela não parte dessa, não prevê isso, né? E me parece, de novo, que a questão aí é o que é preponderante e o que é pontual. Se você tem uma política regulada de que o empregado, vou dar um exemplo, ele fica 3 dias em casa e 2 dias no escritório, se é regulado, ainda tem o dia, segunda e terça no escritório, quarta, quinta e sexta em casa. Me parece que o mais adequado é que você controle a jornada desse empregado nesses 2 dias que ele está lá. Tá? É uma interpretação. Agora, se esse empregado ele está 5 dias em casa, é o home office full, né? Mas 1 ou 2 vezes, pontualmente, de vez em quando, teve uma reunião com o cliente, eventualmente, esporadicamente, ele tem que ir para a empresa, eu entendo que aí você nem precisaria controlar a jornada dele, porque é isso, porque é pontual, tá? Mas, de novo, gente, é interpretativo, tá? Acho que era isso. Corri para dar tempo de falar tudo. Vou responder aqui as perguntas. A gente ainda tem 10 minutinhos. Deixa eu responder as perguntas. O que define se o trabalhador é externo não é a possibilidade de controlar a hora extra, mas sim se a empresa efetivamente controla, correto? Leonardo, sim. Se o empregado está fora da empresa, mas não é controlado, ele é externo. Né? Agora, tem uma diferença do home office, porque o home office, obrigatoriamente, ele já tem, a lei fala isso, em meios de telecomunicação que permitem o controle. Tá? Um gerente pode solicitar banco de horas extras durante o período de home office em redução de jornada? Olha, poder solicitar ele pode, mas me parece que não é o correto a empresa pagar.
né? Por quê? Quando a gente olha as hipóteses de não pagamento de horas extras, né, tá lá no artigo 62 da CLT. O que ele está dizendo? Ele diz, a reforma trabalhista incluiu mais um item no mesmo artigo. Ele fala, não tem direito a horas extras, 2 pontos. O gerente, o externo e o home office. Então, veja, se ele tá o efeito prático é o mesmo. Se ele já preenchia aqui, agora ele preencheu 2. É mais um motivo para você não pagar hora extra para o gerente. Tá? Agora, se você optou por pagar, de novo, sabe, tudo que é mais vantajoso para o empregado, pode. Né? No caso de equipamentos, se a empresa deixar como opção do funcionário e trabalhar em casa, e ainda assim, essa questão de se responsabilizar por equipamentos, mesa, cadeira, internet, ficaria com a empresa? Sim. Assim, mesmo se a opção for do empregado, né, a opção foi dada pela empresa. Então, ok. E cada vez mais a gente percebe o home office sendo colocado como uma vantagem mesmo, um benefício, né? Porque dá mais flexibilidade, sem dúvida, né? Então, me parece que sim, no momento em que a empresa deu essa opção, então a empresa tem que arcar. O empregado não é obrigado a financiar a empresa. Tá? Um ponto que ficamos com dúvida é o ar-condicionado. Se o funcionário alega que está passando calor em casa, algo do tipo, como fica? Olha, uma boa pergunta, viu? Foi Vinícius que fez. Vinícius, eu nunca tinha pensado sobre essa pergunta. Eu vou pensar na resposta junto aqui com vocês. A lei estabelece que é dever do empregador zelar por um ambiente de trabalho salubre. Então, na empresa, a empresa é obrigada a fornecer ar-condicionado, porque tem lá na norma regulamentadora, inclusive, se eu não me engano, é 24 graus, a temperatura que tem que estar o ambiente de trabalho, né? Porque ela não pode estar nem muito quente, nem muito frio, tem que estar agradável para o empregado. No momento em que o empregado está em casa, assim, se a gente for analisar o que a lei fala, né? A lei fala que a empresa tem que fornecer a infraestrutura. Não tenho dúvida se o ar-condicionado entra com essa infraestrutura, né? Me parece que não. Eu acho que assim, é uma ótima questão, como eu falei, nunca tinha pensado nela. Eu acho que talvez em cidades muito quentes, talvez seja uma questão que surja, né? Seja uma questão que surja. Eu acho que a gente vai ter que ver como que a jurisprudência caminha com relação a isso. Eu, honestamente, Vinícius e demais, eu acho que não. Eu acho que é forçar a barra. Mas é isso. A gente vai ter que ver como é que vai ficar, tá? Uma pergunta sobre vacinação do grupo de risco e possibilidade do retorno presencial após o tempo de produção de anticorpos. Agradeço. Olha, na verdade, não existe hoje uma vedação, proibição de que quem é de grupo de risco trabalhe. Existe recomendação, né? A legislação estabelece recomendação. No momento em que essa pessoa foi vacinada, em tese, ela está imunizada, ela está protegida pelo menos contra os casos graves. Então, a recomendação que te sugeria que essa pessoa ficasse em home office, ficasse afastada, ela perde a razão de ser. Né? Então, me parece bastante defensável que uma empresa passe a aceitar, ou passe a requisitar novamente o trabalho presencial, uma vez que o empregado comprove a vacinação. Tá? Agora, é uma questão ainda sim, tem que tomar cuidado, porque, como a gente sabe, a vacina ela não é 100% eficaz, e se o empregado conseguir comprovar que pegou a doença e o grupo de risco, ele pode vir a óbito. A família consegue comprovar que ele pegou lá, mesmo tendo tomado a vacina, ele pegou na empresa, a empresa é responsabilizada. Né? Então, talvez o que faça mais sentido de precaução aqui, apesar de, como eu disse, eu acho que dá para defender, dá para argumentar, talvez faça sentido a gente esperar toda a coletividade de trabalhadores se vacinar para ir pedir para o pessoal de grupo de risco voltar. Estamos com o time em home, controlamos jornada. É possível deixar de fazer esse controle? Como documentar? O funcionário pode alegar que posteriormente foi lesado porque deixou de receber hora extra? Olha, sempre que você faz uma alteração prejudicial para o empregado, é um problema, né?
O empregado ele pode alegar sim que ele foi lesado, que ele estava recebendo horas extras e não recebeu. Existe uma maneira de você parar de pagar hora extra, que é você pagando uma indenização, né? Eu não vou lembrar de cabeça, mas tem lá uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala assim: se você pagava horas extras habituais, você vai parar de pagar, você faz uma indenização, que é uma média dessas horas extras, e aí você pode parar de pagar. Então, essa é a maneira de você interromper esse pagamento legalmente, tá? Faz um documento falando, olha, vamos a partir do mês que vem interromper o pagamento das horas extras e vamos deixar de controlar, mas tem que efetivamente deixar, né? E como compensação, vamos fazer aqui o pagamento de X, tem que olhar lá a súmula direitinho para ver o percentual. Se a empresa não faz nada disso, indenizações, equipamentos, treinamentos, seguros, mesmo sendo preponderante home office e fiscalização híbrida de jornada, o que o trabalhador pode fazer? Tem ação retroativa? Quanto tempo de prescrição? Prescrição é sempre de 2 anos. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Se a empresa não está fazendo essas regras, o empregado ele vai sempre poder entrar com uma ação trabalhista. É justamente por isso que a gente recomenda que a empresa faça, justamente para evitar o risco, né? Durante a pandemia, se eu contratar pessoas de outros estados para trabalhar de maneira remota, posso exigir que as pessoas que residem no local da sede devem voltar a trabalhar presencialmente, ainda que poucos dias da semana? É uma ótima pergunta. O home office, gente, ele pode ser individualizado. Você pode mandar o Pedro, o João e o Antônio fazer home office e a Maria, a Leila e a Jéssica não. Né? Não é um direito. O home office não é direito. Home office é uma característica da relação de trabalho e até porque ela pode funcionar para porque ele tem mesa, porque ele tem cadeira, porque ele se adapta bem com o trabalho sem fiscalização e o outro não. Então, não apenas você pode pedir para que quem está na localidade, mas você pode pedir para um sim, outro não. Tá? Não tem. Sua política ela pode estabelecer critérios. Né? Óbvio que ela não pode ser discriminatória. Você não pode escolher a dedo, assim, você sim, você não. Mas você pode estabelecer regras objetivas. Como fica a relação do exame periódico nesse período de pandemia? Muitos colaboradores não querem se deslocar. É uma questão, né? Assim, a gente tem esse problema, mas assim, ele tem que fazer. A gente até teve uma lei lá atrás que suspendeu, né, durante o primeiro semestre do ano passado, mas precisa fazer, né? É um dever da empresa. Se ele não se deslocar, você pode dar uma advertência, você pode dar uma suspensão, se reiterado até justa causa. Acho que é muito forte justa causa, mas é isso, ele está descumprindo uma determinação do empregador. Com relação ao acidente do trabalho no trajeto, o empregado que recebe para ir de transporte público, mas vai de carro durante esse período, pode receber indenização? Sim. Se sofreu um acidente indo para o escritório, para a empresa, não importa como ele foi e como ele ia habitualmente. O que importa é se está no trajeto ou não. 2 anos de retroatividade desde o começo do home office. É isso? Entendi muito bem a pergunta. Não, os 2 anos para entrar com a ação trabalhista são 2 anos a contar do término do contrato de trabalho. Então, é sempre 2 anos a contar do fim do contrato. E aí, quem mais? Temos só mais 3 perguntinhas aqui para a gente terminar no tempo. Se a pessoa recusar tomar vacina porque alega que pode trabalhar remotamente, como fica para o empregador se o trabalho não for 100% remoto? Então, a possibilidade de trabalhar 100% remoto não é escolha do empregado. Né? Então, o fato dele poder trabalhar em casa não exime de tomar vacina por conta disso, porque a empresa tem o direito de dizer, mas eu quero que você venha presencial, ponto. É um direito da empresa. Tá? Se o sistema for híbrido, temos que fornecer mobiliário? Né? Eu entendo que sim. Se o empregado tiver trabalhando em home office, ainda que menos dias na semana, sim, ele está trabalhando em home office, então com relação a esses dias vai precisar ser feito. Um escritório... Se a despesa de luz deve ser ressarcida, o colaborador deve deixar gastado gasolina. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Assim, uma coisa é a despesa que o empregado tem de vale transporte, etc. Outra coisa é a despesa que você tem para... Assim, não dá para compensar banana com laranja, né? Um valor a ser razoável para ser compensado a título de vale de eletricidade, 20, 50, digo, da conta de luz. Não sei te dizer, a gente vai ter que olhar aí, eu acho que tem que consultar universitários, né? Não é uma questão que eu consiga te dizer. Banco de horas não muda nada. Se você vai controlar horas extras, então o banco de horas continua valendo, né? A regra é a mesma.
O regime de marcação de ponto, por exceção, pode ser vantajoso no controle de ponto do home office? Dá na mesma, ele não te ajuda, porque o grande problema do home office é que você não consegue efetivamente garantir que a pessoa está marcando na hora que ela falou que ela está marcando. Né? Então, o ponto de por exceção, o que é o ponto por exceção? É o empregado só marca que ele trabalhou hora extra quando ele trabalhou hora extra. No dia que ele trabalhou a jornada normal, ele não marca. Né? Mas ele pode não marcar nunca e falar que trabalhou hora extra e não marcou. Então, não te ajuda muito. Né? A ajuda de custo é verba indenizatória ou salarial? Boa pergunta. 100% indenizatória, não incide em cargos. Vai ter material para disponibilizar? Não, dessa vez não tem material. Acho que respondi as perguntas. Gente, então é isso. Antes de encerrar, eu queria só pedir para vocês, deixa eu pôr aqui para vocês, uma ajudinha do seguinte, olha só, eu estou fazendo um estudo justamente sobre essa questão do home office, um trabalho acadêmico. A ideia é fazer um artigo acadêmico e publicar esse artigo em revista científica, justamente para entender se as empresas estão cumprindo, se essa regra toda do home office se adequa à nossa realidade. Então, eu preparei um formulário, que eu vou até colocar aqui no chat. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Eu vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil. Ou se você entrar, eu coloquei aí o meu Instagram também. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Olha só, coloquei aí no chat, todo mundo consegue acessar. Esse link é rapidinho, gente. 3 minutos você responde essa pesquisa. Sobre home office, não precisa se identificar, não vai falar seu nome, que empresa você trabalha, nada disso. Te agradeço. Aqui no meu Instagram, _Renato _Rossato, também você encontra esse link. Lá na minha bio, você encontra o link para fazer a pesquisa. Te agradeço muito se você puder responder e compartilhar também com seus contatos, tá? Gente, era isso. Chegamos aqui ao nosso horário. Agradeço novamente a presença de todos e de todas. Fico muito feliz com uma plateia tão cheia, tão interativa. Espero contar com a presença de todos vocês novamente num evento futuro e deixo aí meus contatos para eventualmente sigam lá no Instagram, a gente sempre coloca novos eventos, enfim, questões relevantes, coloco foto das minhas gatinhas também, que estava fazendo barulho aqui enquanto eu falava. E é isso, tá bom, gente? Super obrigado, cuidem-se, até a próxima. Valeu!